Muito boa tarde! Programa Eduque Mais Ação no ar. Sou Ana Regina Caminha Braga, psicopedagoga, mestre em educação e tudo e mais um pouco. E agora graduando em psicologia. Isso mesmo, programa Eduque Mais Ação dedicado a questões sobre inclusão, sobre transtornos, dificuldades, a parte da educação, a parte também familiar. Todas essas questões maravilhosas que nós conhecemos. E hoje nós temos o prazer, porque às vezes quando ela some, se eu não chamar, nunca mais ela aparece, né? Dani Bassetti está conosco hoje no programa Eduque Mais Ação. E nós vamos falar sobre um tema bem importante. Mas eu vou deixar a Dani primeiro dar um oizinho para vocês e depois eu vou falar o que nós vamos conversar. E por que que isso é tão importante para nós, né, enquanto cidadãos, e para a educação também. Ai, olha, do jeito que ela fala, eu ando assim, sumidérrima. Mas não, é que as agendas não estão casando, ainda bem, né? A agenda da Dani aqui está bem produtiva. Depois que a Dani deu um upgrade, né, nas mentorias, então as coisas mudam e que bom que mudam. Porém, a gente não pode esquecer de reverenciar e de falar muitas coisas. E quando a Ana me convidou para esse tema, eu até achei que a gente ia falar, né, da série que está aí ainda burburando, que é o auge, né? E essa série que do menino, não se trata do menino, né? Mas sim de uns puxões de orelhas aí na sociedade e nos pais. Mas hoje nós vamos falar de diagnóstico, do diagnóstico que a Dani tem, do diagnóstico que a Ana tem, do que passamos, da importância das pessoas saberem, né, de cada diagnóstico aqui, não para fazer vitimização, né, Ana, mas sim alertas para todas as mães, para todas as filhas, para a sociedade. Porque é engraçado que existem várias campanhas e dentro dessas campanhas, por muitas vezes, só é pontuado certos meses, né? Mês tal, mês tal, mês tal. Mas eu acho que seria o ano inteiro, né? Você ensinar os seus filhos da importância de cada diagnóstico, de respeitar cada diagnóstico, independente se é num adulto, se independente se é algum familiar ou se está acontecendo consigo, né? Sim, Dani. Então, você falou algo que eu, assim, até conversando com um colega meu, o Hugo Reis, que estará conosco nos próximos programas aí, eu falei para ele, ó, amigo, para mim não tem problema você não vir ainda no mês de abril, né? Porque é o mês que nós dedicamos, nós não, o calendário dedica para as pessoas com autismo, antigo autismo, hoje TEA, né? E assim, eu até falei para minha mãe e para meu pai, né? Eu falei, eu tô tão... Assim, eu acho que é desgostosa um pouco dessas questões de que, tal mês é isso, tal mês é aquilo, tal mês é aquilo outro. Mas ninguém lembra que essa pessoa que nasce com alguma situação, ela se faz parte de uma sociedade todos os dias do ano e todos os anos antecedentes e os que virão ainda. Então, assim, isso é algo que está me desgastando, sabe? Até nas redes sociais eu falei, claro, sobre o TEA o mês todo, enfim, mas para mim fica enfadonho. Que dirá para quem está lendo? Mas eu percebo que muitas vezes a sociedade não está captando essa mensagem. Por mais que o calendário marque lá, esse mês de abril é do TEA. Mês de não sei o que lá é o mês dedicado ao combate contra o câncer. O mês do não sei o que lá é o combate contra a esclerose múltipla, contra o TDAH. Então, isso tudo vem me marcando assim de uma forma, porque a sociedade não está considerando o todo. Entendeu? Essa pessoa como um todo. Não é apenas um mês, não é apenas uma data. Data X, vai todo mundo para a rua para fazer o combate contra o autismo. Ok. Porém, o que nós fazemos durante o resto do ano?
né? Porque abril, mas só que abril já passou janeiro, fevereiro e março. Daí abril, depois de abril tem mais. Dani Bassetti, você não ria. Mas eu preciso rir, sabe por quê? Do jeito que você posiciona, parece que realmente, né? Nós, seres humanos, estamos tão alienados que a gente só, tipo, vai lembrar do antes. Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães. Raramente lembram dos pais. Dia dos Namorados, que não pode faltar. E acabou. E o resto do ano... Anulou. Festa junina. Ah, não pode faltar festa junina, isso mesmo. Anulou. Porque a sociedade está tão habituada em rotular pessoas Sim, como nós. E daí, naquele dia, naquele mês, é o mês inteiro falando, não, é igual o TEA. A mãe que vive isso, o pai que vive isso... Preciso do apoio todos os dias do ano. de janeiro a janeiro. Não é num feriado, não é num mês específico. Né? Precisa. Nós que temos outras comorbidades, é o ano inteiro que a gente precisa de um olhar, de uma palavra, de um incentivo. Você acha que a gente não entra em depressão? Assim como aquela mãe que lida com TEA não entra em depressão? Poxa, eu estou fazendo tudo e o tudo ainda não é tudo. E isso é tão, assim, entre aspas, para quem está me ouvindo novamente, entre aspas, engraçado, porque eu tenho a mãe de uma amiga, grande amiga minha, que ela tem um filho com TEA nível 3 de suporte. E, assim, é um casal super jovem, super novo. E daí, nesse mês, que é o mês... dedicado ao autismo, à conscientização. E eu tenho outra, né? Minha professora de canto também tem uma filha TEA, nível de suporte 3. E, assim, ela faz cada postagem com depoimentos dela, e um me chocou muito, porque ela falou assim, a gente não tem rede de apoio. Não. Nós contamos com uma pessoa que é, assim, o nosso... escudo, digamos assim, porque é com ele que o meu filho vai para a praia, é com ele que o meu filho participa de aniversário, é com ele que meu filho vai para o barbeiro, que o meu filho não tem crise. Mas da minha família, muitas vezes a gente não consegue. Porque não porque não entendem, mas porque no receio, talvez não se aproximem ou não tenham esse contato, sabe? E isso me chama muita atenção. Mas para nós também é assim. Então, é assim, exatamente. Para nós parece que a gente consegue se colocar na posição dessa mãe porque a gente vive isso, né? Você, desde que nasceu, vive o teu diagnóstico, né? Sim. E eu, apenas em 2018, fui ser diagnosticada com esclerose. E, de repente, o quadro de 100 amigos que eu tive... foram todos embora. Isso que Como se eu tivesse uma doença contagiosa e a minha família é toda cheia de dedos para falar qualquer coisa para mim, desde o nascimento até um falecimento. É só falar, né? É só chegar, tipo, morreu. Ah, nasceu. Pronto. Né? Eu não sou um bebelô. Claro que no começo foi um pouco estranho, porque até eu me acertar, conhecer e ser uma buscadora da minha própria doença foi inóspito. É igual você, até você entender a lidar com você, qual era o caminho mais fácil, o que não era mais fácil, adaptar todas as situações, a gente parece que é um alienígena. Então, e assim, hoje nós vamos falar exatamente sobre o diagnóstico da Dani, que é a esclerose múltipla, e sobre o meu, só que existe uma diferença um pouco ali, né? Porque eu não me reconheço se não for nessa condição, porque desde que eu me conheço, né? Desde o ventre da minha mãe, eu sou assim, é essa condição. Então, eu não me percebi como um antes e um depois, né? Então, eu já me reconheci assim, e tá vamos para frente, né? Claro que eu tive que me reconhecer
dentro da sociedade, que é outra questão. Não diz sobre mim, diz sobre o outro, né? Mas aí está a diferença, mas que, assim, os sentimentos, as dificuldades, os enfrentamentos, né, as tristezas, as dores, lógico, são as mesmas, né? Porque tudo já diz. Tem uma citação da Parolin, que eu vou só, né, não sei exatamente como, mas ela diz assim, que tudo que é diferente ressalta aos olhos da sociedade. Né? E eles não sabem o que fazer com isso. Ou mata, ou prende, ou afasta. Sim. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Até hoje eu tô escrevendo material para uma faculdade. E daí eu... Desculpa, gente, mas assim... Até falando nisso, hoje eu tô com um humor muito sarcástico. Tá sarcástico hoje o negócio então, com a Dani Bassetti. Mas veja que a sociedade realmente não está preparada para nenhum diagnóstico, para nenhuma comorbidade que seja diferente, entre aspas, de um ser humano normal. E quem é normal dentro da normalidade? Ninguém. O que é normal para você não é normal para mim, né? E outra situação também parte muito, e aqui eu quero, né, agradecer, lógico, a existência dos médicos, mas alguns médicos falta, sim, até a sensibilidade na hora de dar uma notícia. Um olhar mais... humano. Eu acho que é humanizado. Em toda a área médica. Sim. Né, Ana? Eu não estou, assim, esculachando médico nenhum. Não, até porque o que seria, né, de nós se não tivesse a ciência aí, Sim. cada vez mais ela está avançando para deixar o ser humano um pouco melhor. Sim. Mas um pouco melhor. Dani, a Dani hoje está... Hoje Jesus. Eu tô que tô, gente. Não pode dar uma bagunçada aqui, galera. Que ela tá... mas veja que dependendo, né, do diagnóstico, igual para uma mãe que está ali buscando o diagnóstico do filho dela, né, que ela não sabe se ele vai ter um TDAH elevado ou não, se ele vai ter uma dislexia, se ele vai ser ela não sabe o que esperar, porque ela gerou uma criança... Ok. Teste do pezinho, ok. Tudo ok dentro da normalidade. Dentro do esperado. De repente, acontecem várias coisas nesse caminhar, e daí chega um cidadão, né, que se formou. Que é chamado neurologista. E ele levou aí 7, 8 anos para se formar, né? O seu filho tem isso, vai acontecer isso, e pronto. Oi? E você sabe, Dani, que isso né? aconteceu agora. A sua mãe, se na época... Não sei como que falaram para... né? Vou falar assim, mamãe da Ana, vou pôr a senhora nessa posição, mas não deveria. A coitada da sua mãe arregalou os olhos. E agora? Acabou o mundo para mim? Não! O que eu posso fazer? Porque eles não perguntam para a gente, mãe, ou para quem está acompanhando. Tá tudo bem, você está entendendo, vai acontecer... Eles não têm essa fala, não têm esse olhar, não tem nada. Eu levei uma sorte, assim... grandiosa quando eu tive, né, quando eu fui diagnosticada com esclerose. Um médico, né, como diz o meu marido, um olhinho rasgado, né, o doutor Henri Sato, da equipe do Hospital Inc, foi assim grandioso, né? Todos os exames ele me deixou segura, todo momento da investigação ele me deixou segura, e na hora de dar o veredito final, né, de bater o martelo, ele disse que não era para eu me assustar, mas que isso acontecia por N fatores, mas ele foi me deixando segura, né? Ele não disse, amanhã você vai morrer. Quem falou isso fui eu, mas amanhã eu vou morrer. Não, né? Não vou morrer amanhã, mas eu vou ter que conviver com os efeitos disso. E daí até eu ia falar para você, né, que até uma paciente minha está passando por isso, porque foi numa neurologista e a neurologista simplesmente deu aquele protocolo já pronto, sabe? Eu acho enfadonho quando eles fazem isso. Jogam assim, pá, se vira. E aí eu peguei aquilo daquele jeito, né? Eu falei pra mãe, eu falei assim,
Entendi, mas é porque aqui ela colocou a sua filha como se fosse igual a todas as outras. Isso aqui é copia e cola. Né? Eu falei assim, não tá certo, não concordo. Vamos buscar outro profissional. Não te deu espaço para falar, vamos buscar outro. E daí ontem ela foi em outra. Daí ela falou assim, Ana, eu não sabia te dizer se era bom ou não o atendimento daquela profissional. Mas agora, com outro olhar, eu posso te dizer que essa sim fez um atendimento. Apesar de que eu cheguei, ela estava lá com a fichinha dela, antiga, não usa computador, é tudo escrito, não sei o quê, mas ela fez assim um exame minucioso. Eu falei, era isso. Então, a neurologista tirou a roupa da filha dela, fez escuta do coração, fez escuta do pulmão, fez escuta, revirou a menina lá, no bom sentido, fez a menina escrever, ler e tudo mais, tarará, conversou com a mãe. Cognitiva. Então, exatamente isso. O que falta em alguns... Outros graças a Deus, outros vêm para nos dar o afago, né? E na minha situação, Dani, lá em 1982... Viu, gente? É super recente. 82? Super recente, né? Só 42 anos atrás. Mas se a gente for ver, assim, estavam num campo ainda tudo que escuro, né? Então, da ciência mesmo dita, né? Exatamente. E tanto no escuro que quando a minha mãe foi fazendo as ultrações, o médico foi percebendo, falando assim, olha, tem alguma coisa aqui, né? Não entendemos ainda, porque era o que eles tinham na época, mas não era tão avançado como hoje, os ultrassons, que você até amplia. Síndrome de Down, eles conseguem já no ultrassom morfológico diagnosticar, né? Então, sim. Então, a minha mãe foi pegando aos poucos, né? Foi tentando entender. Exatamente. Então, a mão, né? A deficiência na mão. Eles falavam assim, olha, tem alguma coisa, né? Principalmente a perna, que é onde tem a amputação. Eles diziam, nossa, tem alguma coisa aqui, mas não identificamos e tal. Na hora que nasceu, foi toda aquela questão, né? Porque aí, esconde a criança, né? Sempre assim, esconde a criança. Tipo, ainda nos anos 80 tinha muito isso, né, Ana? De se é com síndrome de Down, é um retardado. Vamos esconder esse retardado. Se a criança veio faltando um braço, uma mão, uma perna, uma mão, vamos esconder porque a sociedade, desculpa, a sociedade hipócrita vai punir a família. Sim. Em vez de entender e acolher essa família, ajudar essa família a ser uma buscadora, como tem acontecido, porque as famílias vão até você, né? Quem é essa tua amiga? O que eu faço com isso aqui, menina? A Ana, prontificamente, vai procurar um outro médico. Não fica com o primeiro que te falou. E vamos ganhar tempo aqui. Vamos ganhar tempo aqui. Né? Imagine o tamanho, 1982. E daí... Eu tô imaginando a carinha dela de desespero. Tipo, exatamente. Não, e daí, assim, minha mãe, né? Claro, minha mãe, a filha, vai ser alguma coisa da mãe também, né? Vai querer proteger essa criança de todos e de tudo. Sim, aí ela falou assim, não, traz a minha filha do jeito que for, quero ver minha filha, quero ver, me traz a filha. E, mas o psicólogo, não quero falar com o psicólogo, eu quero a minha filha para eu saber o que está acontecendo aqui agora, eu quero ver. Que é o mais importante nesse momento. Eu passei isso com a Bárbara, né? A nossa pequena de 3 anos, ela teve que nascer às pressas, às 36 semanas, porque ela não se mexia, 2 dias não se mexendo. E daí o médico demorou para trazer ela. E eu olhando assim, feito Jesus Cristo, cesárea. Aí o médico, bem carinhoso da neonatal, veio. Mãe, tem 2 anomalias na sua criança. Deu, o quê? Eu quero da ver. Onde? Eu quero ver. Da Bárbara não era físico, mas era interno, né? Ela nasceu com o palato todo aberto, então ela não, o céu da boca dela todo aberto. Então ela não tinha campainha e daí começou os burburinhos, ela não vai falar. Né? Porque ela não tinha coisa e tal. E daí o segundo, ela tem sopro no coração, né? Que a gente está tratando, ela vai passar por cirurgia no final do ano. Vai ter que passar. Então eu falei assim, eu agora me pus na situação da tua mãe. Eu quero a minha filha aqui, independente se ela... independente os olhos estão na nuca ou não, é minha. É minha. Né?
Aham. E daí, assim, né? E aí é uma pergunta, o senhor Alexandre está fazendo bastante barulho hoje. Então, Nós vamos fazer mais que? é. Eu vou mandar ele sair. Aí, o que que acontece? Eu até perdi o raciocínio. O que sua mãe fez? Os médicos deixaram ela ver você prontamente ou demorou? Sim, não. Teve claro. que vir a equipe de psicólogo, psiquiatra do hospital inteiro. Não, Como não, se a tua não. mãe fosse um alienígena também, não, né? Imagina, minha mãe não deu nem tempo, né? Traz e pronto. Daí foram conversar com Arretada. meu pai, entendeu? Ela é arretada. E aí foram conversar com meu pai, enfim, tudo mais. Mas para nós esse foi um processo depois que eles passaram e foi tudo, né, transcorrendo bem ali. Mas daí eu tenho uma pergunta para você. Não, mas é tranquilo. Assim, no sentido de quando você recebe, né, um diagnóstico tardio, que a gente fala, né, mais tarde, com mais idade, para você falar um pouquinho da esclerose, como que chegou nesse diagnóstico, resumidamente, né? E assim, para o público também entender como que chegam esses sinais e a partir de que momento. Então, no processo escolar, você Sim. não precisou de apoio, Não, nada. Não, porque assim, vida que segue, né? Eu cresci, nasci normal. Nasci normal, né? Segundo o pessoal da época, eu sou um pouquinho antes da Ana, sou de 70, sou do pessoal de 70. Nasci em 79, super tranquila, um bebê super tranquilo também. Ao decorrer da infância, macaquice total, né? Aham. Eu acho que eu já era hiperativa nessa época, mas ninguém sabia Ninguém de nada, sabia. né? Meu pai e minha mãe, por pouca instrução, não foram atrás dessas coisas. Hoje, quem diz o meu marido, você é muito hiperativa, pelo amor de Deus, você não para. Eu falei, não é questão que eu não pare, mas é que eu não sinto a necessidade de parar, então eu vou fazer as coisas. Com a esclerose foi um pouco diferente. Eu tive minha primeira filha aos 26 anos e sempre senti dor de cabeça. Sempre senti dor na cabeça, até que fui procurar e fui fazer. Dani, eu tô te ouvindo. Vai falando. Ah, tudo bem. Eu vou mandar no programa agora. E fui fazendo um acompanhamento, né? Dentro desse acompanhamento, eu fiz para dor de cabeça, né? Eu fiz para cefaleia crônica, um programa para cefaleia crônica, e beleza, passou, tive minha menina, tranquilo, casei, né? Fui mãe solo, depois casei. E quando eu fechei a casa dos 30 anos, voltou de novo a dor de cabeça. Até então, estava em stand-by. E com 30 anos de idade, essa dor de cabeça voltou. Só que ela voltou de uma forma mais intensa. E não ela voltar de uma forma mais intensa, eu comecei a sentir formigamento nos braços. Nossa, Dani. Né, no meu lado esquerdo. Mas assim, sabe aquele formigamento que vinha de manhã e depois, na hora do almoço, tinha ido embora? Sim. E como a minha vida estava muito no automático, então eu não dava muita atenção. Tomava um remedinho paliativo para dor de cabeça. E bora Como lá. todos Como nós. todos nós fazemos. E bora lá. Né? Bora lá. Não fui atrás de neurologista, não fui atrás de nada. Sim. Mesmo porque, para ter o diagnóstico da esclerose, você precisa passar por um neurologista. Sim, fazer Né? exames. Fazer um monte de milhares de exame exames. para constatar. Um dia, eu estava com muita dor no meu lado esquerdo e falei para o meu marido, acho que a gente não vai conseguir descer para Morretes. Descemos para Morretes, voltamos, e aquela dor intensa na cabeça, do lado esquerdo. Até falei para ele, porque eu tenho um derrame, né, na minha clavícula, daí falei para ele, eu acho que eu vou na fisio para ela dar uma olhadinha nisso aqui. Cheguei na fisioterapeuta, a fisioterapeuta é a nossa prima, dela fez o toque, eu não estava sentindo mais o meu lado esquerdo, Jesus. eu estava como se eu tivesse tido um derrame mesmo, Olha, na posição paralisou. de paralisia, primeiro da mão e depois da perna. O último foi a minha perna. Até ela falou assim, vai no hospital, vai no INC, porque eu acho que você está tendo um AVC, Dani. Um AVC isquêmico. Lá foi nós pro INC. E que bom que Ainda ela bem, deu esse dica. start, porque lá eu fui. Mas como já era de noite,
e sabe como é o hospital. Por mais que ele seja um hospital particular, você sabe que a banda toca diferente. Fiz os exames que tinha que fazer de ressonância, como não acusou um derrame, me mandaram embora. Mandaram para casa, mandaram com aquela medicação que a gente já sabe, né? Vim para casa, porém, eu tinha que voltar no dia seguinte para fazer um exame mais detalhado da cabeça, porque se eu tivesse de novo entrando numa cefaleia crônica, eu ia precisar de novos exames e um novo olhar. De manhã, coloquei a minha menina na van escolar e fui para o hospital. Estava exatamente às 7h10 da manhã, no Hospital Wink. A plantonista do dia anterior, desesperada, por que me liberaram. Meu Deus. Eu fiquei olhando para ela, mas o que aconteceu? Você está tendo uma crise, você está tendo um surto. Como assim? Surto? Crise? O quê? Se for de cabeça, já tomei o remédio amanhã, daqui a pouco eu já estou boa. Não, se eu não estou enganada, você está tendo um surto de esclerose múltipla. Oi? O que significa isso? Você vai ficar... E assim, tudo assim. Você vai ficar internada aqui de 7 a 10 dias, vai tomar pulsoterapia, vou já contatar o doutor Henry já está vindo para cá. E tudo assim, blá, 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 blá. Deu misericórdia. Não posso ficar internada porque eu tenho uma criança, ela está na escola. Não. Alguém vai ter que se virar com ela. Lá eu fiquei. Ainda bem que eu fiquei no INC. Aí fiz um retrocesso do que havia acontecido comigo. Desde janeiro, eu já estava tendo pequenos surtos. E eu só fui efetivamente para o hospital em julho. Então, Janeiro, 7 meses. Janeiro de 2018. Eu ainda, bem plena, fui para Salvador, Bahia, uhul! 15 dias. Numa terra que é um sol para cada um. Para cada cabeça. Né? Mas tudo bem, Ainda passei bem que mal você não lá. passou mal. Passei mal lá, não conseguia sair do ar-condicionado, me deu muita dor de cabeça, o formigamento estava ali instalado, só aumentando. Quando a gente voltou para Curitiba, estava menos, mas ainda ele continuava ali. Mas como eu estava com uma agenda muito cheia, dei prioridade para a minha agenda cheia, não dei prioridade, olha o erro fatal do ser humano que é diagnosticado tardio. E lá fiquei com o doutor Henry, foi feito exame de sangue de vários jeitos. Foi feita uma coleta também da minha coluna cervical, né? Foi tirado o líquor. Ressonância, tomografia. Tudo. De tudo quanto que é jeito, foi revirado. Levou exatamente, acho que uns 2 meses. Para ele fechar... Agosto. Agosto, setembro. Setembro, outubro. Primeira semana de outubro, que eu voltei lá. E nisso ele me deu um remédio paliativo. O que era esse remédio paliativo? Era para quem tinha parkinsonismo. Por quê? Porque meu corpo inteiro tremia junto. Eita. Né? O meu corpo inteiro. Por mais que eu tivesse feito a pulsoterapia, que é a base de corticoide. Sim. Que é tão gostoso tomar corticoide, né? Nossa Senhora. Se as pessoas vários efeitos. Né? E... Eu tenho um efeito. Hipertensão. Então, olha que delícia. Eu não conseguia comer e a minha pressão abaixou. Olha que delícia, né? Em vez da minha pressão subir, minha pressão abaixou. E nisso, né, os meus exames saíram de Curitiba, foram para o Rio Grande do Sul, para um amigo dele lá, para o amigo dele, junto com ele, fechar o meu diagnóstico. A Daniela era uma pessoa antes da esclerose. A Daniela tornou-se uma segunda pessoa depois da esclerose, né? Não conseguia caminhar sozinha, não conseguia me alimentar sozinha no começo, até eu ter a medicação eficaz para a doença, eu não conseguia fazer nada sozinha. Mas, Dani, será que isso, e daí eu estou perguntando para quem está assistindo, né? Porque isso pode acontecer, aí é uma pergunta, isso pode acontecer mais cedo, tipo Sim, em crianças? Sim, já por tem. Exemplo. Aconselho todo mundo a entrar na página do pessoal do Instituto ABEM. O ABEM é um dos institutos assim grandiosos na pesquisa pela esclerose múltipla. E hoje em dia, a gente lá, né, os cientistas já conseguiram identificar numa criança de 13 anos a esclerose.
A mãe tem esclerose e a filha também. Isso é raro de acontecer. Não é Tá? genético. Não é genético, não É é uma neurológico. não é uma condição genética, mas acabou acontecendo nessa família. Da mãe ter e a criança também. Quem tem é aquela atriz, Tem várias. Uma que é bem famosíssima, que começou com isso, foi a Foi a Cláudia Cláudia- Rodrigues, Cláudia que Rodrigues. hoje ela está assim. Ela está, acho que, num dos estágios que nenhuma de nós quer chegar. Sim. Entende? Quer ficar no leito de um hospital por mais dinheiro que eu tenha. Tá? Agora eu estou falando monetário. Por mais dinheiro que eu tenha, essa doença, ela vai degenerar a gente. Ela vai Sim. tirar as coisas mais preciosas que A nós liberdade. temos. A nossa liberdade. Entende? É diferente da ela. Ela determina o teu tempo na Terra. Simplesmente Sim. assim. Você tem hoje, daqui 2 anos, 3 anos, você já não tem mais. Você já não está mais aqui. Sim. Já a esclerose, não. Eu posso estar com 90 anos e aqui, só que totalmente degenerada, comprometida. Sem a minha fala, sem o meu andar. Não vai sem- acontecer isso, gente. Não, nós já fizemos um acordo. Não nós já tem essa temos- possibilidade. Não, nós já temos um conversamos acordo. com Jesus. Nós já temos esse acordo. Mas é uma doença totalmente degenerativa. Eu precisei olhar para mim novamente. Sim, Eu precisei ressignificar, né, Dani? Eu precisei ressignificar e montar uma nova Daniela. Sim. Não que a outra não esteja aqui. Não, tá junto. Tá junto, mas eu precisei olhar as minhas limitações, as minhas passadas. Eu frequentava academia de segunda a sábado, amiga. Freneticamente eu frequentava academia. Eu estava me preparando para uma corrida. Misericórdia. Essa corrida. Hoje, se eu fizer 100 metros, é muito. E isso caminhando, tá? Não é correndo. E, Dani, uma coisa que eu ia te perguntar, né? Tem essa questão, a gente vai voltar nesse assunto, que são novas, né? Novas Danielas e novas Isso. Ana Reginas na vida. Sempre. E assim, mas a pergunta é, se você não tivesse identificado isso, No início? não sei se era início, porque... Era no início, eu peguei bem no início. Mas, Porque- amiga, você teve porque a crise tem- depois que travou tudo? Porque tem pessoas que levam de 2 a 3 anos para ter o diagnóstico. Vão Mas sentindo os efeitos, Mas entende? você não parou de comer sozinha, não fez tudo isso? Fiquei Então. bem debilitada. Imagina se você tivesse Esperado mais tempo, acho que eu não estaria aqui. esse... Entende? Porque pode acontecer, entende? Deu ir no primeiro, aceitar, como você, a tua amiga ali falou, né? Aceitar o primeiro. Não, eu fui insistente e assim, nada é por acaso. Aqui em Curitiba, o doutor Henri Sato é o referência. especialista, ele é a referência. Então, assim, tudo deu certo, Tudo se encaixou. tudo se encaixou. E daí eu falo isso, Dani, porque assim, nesse caso dessa pré-adolescente, né, que foi descoberto lá pela BEM, que a BEM mostrou o caso, já é uma criança que vai precisar de vários apoios, né? Sim, sim. E a esclerose... Psicológico, Sim. tudo. Educacional. Educacional. Por quê? Porque ela está bem no começo da início vida. da vida. Não que eu não esteja, mas ela vai precisar de toda a formação psicológica, toda a formação motora, porque compromete a formação motora da gente, psíquica, entende? Sim, Fonoaudióloga, sim. entende? Hoje eu estou com 46 anos e preciso ter um acompanhamento, porque dependendo da semana, ninguém consegue me entender. Porque eu não consigo verbalizar. É a mesma coisa para comer, né? A deglutição também acontece. E isso eu falo porque a esclerose múltipla, né, deve ter um mês dedicado à esclerose múltipla. Tem 2 meses aí. 2 meses. Dia 30 agora de maio, que é o Dia Mundial Internacional dedicado, né, à esclerose. Até peguei minha colinha aqui para ver se eu não estava enganada, mas é agora para maio, tá certinho. Tá? Dia 30 de maio, Dia Mundial da Esclerose, tá? É uma data assim que a gente também, quem é tem uma certa
muitos que têm o diagnóstico, como eu, não gostam muito de falar. Uhum. Eu já não tenho esse problema. Uhum. Eu sou bocuda mesmo, eu falo mesmo, eu não tenho vergonha do que acontece comigo. Não. Entende? Mas outras Até pra gente pessoas... poder entender, né, Dani? Outras pessoas ainda têm. E também tem em agosto. Se eu não me engane, o de agosto também acho que é 30 de agosto. Deixa eu só pegar a data aqui, bem certinha. E isso é bom porque, assim, eu sempre falo, né, que a sociedade, ela não tem a obrigação de saber aquilo que não é falado, aquilo que não é dito, aquilo que não é visto. A partir do momento que isso torna-se público, daí é obrigação, É 30 de né? agosto também, que é o dia nacional daí. Tem Uhum. 30 de maio, que é o mundial, É mundial. internacional, né? Uhum. E 30 de maio é nacional, que é a conscientização sobre a esclerose múltipla. Duas datas, que é agora maio e agosto, né? Que é onde muitos especialistas falam, né, sobre a doença, tanto nacional quanto internacional. Internacional, como a gente sabe, não querendo colocar o nosso Brasil, mais areia no nosso Brasil, mas assim, a ciência, pelo lado internacional, está muito mais avançada. Sim. Né? Tudo bem que lá fora a gente é um pouquinho cobaia dos cientistas, né? Porque eles experimentam muitos remédios para ver qual tem menos efeito, né? E que vai deixar a gente estável. A partir do momento que eu tenha o diagnóstico, a partir do momento que eu saiba, eu preciso tomar medicação. Não para sarar, mas para ter o controle e dar uma estagnada nos efeitos colateral que a doença causa e nos efeitos colateral que a medicação causa. Uhum. Isso é bem interessante porque nós começamos a conscientizar várias frentes, né? Sim. Conscientizar os profissionais que estão na escola, Sim. conscientizar os profissionais que estão nas clínicas, os profissionais que estão dentro dos hospitais, que estão nos locais públicos, né, por exemplo. E é interessante esse negócio de conscientizar as pessoas, que na época do meu diagnóstico, como eu estava na academia, eu tinha um personal trainer, né, o Fabiano Moreira, que hoje eu super indico, hoje não, sempre foi assim, indico ele para todo mundo. Por quê? Eu fui a primeira aluna dele a ter esse diagnóstico e ele foi atrás de uma especialização para tentar me deixar o mais confortável possível e para eu ainda continuar me motivando a estar na academia, Sim, fazendo os exercícios que eu preciso fazer. Por quê? Porque a esclerose, ela degenera e ela vai estagnar o meu corpo inteiro. Ela vai bloquear o meu corpo. Ela vai, quanto menos ativa eu tiver, para ela tá tudo bem. Então ela vai ficar atrofiada mesmo, vai ficar com as pernas atrofiadas, braço atrofiado. Então, com essa equipe que eu tive com ele, fui atrás de nutricionista, eu tive que aprender a cuidar de mim de novo. sim. E assim, o Fabiano foi muito crucial, porque nem caminhar eu conseguia caminhar. Eu estava com andador, eu estava com muleta, estava com bengala. E o quanto é importante, né, nós termos essas pessoas, e nem que não sejam profissionais, mas o fato de uma pessoa de fora, uma amiga, sei lá, um primo, o pai, a mãe, que não tem essa formação específica, médica, né, ter pelo menos a vontade, né, tipo assim... Amiga, pelo amor de Deus, eu não sei o que está se passando, não sei como te ajudar especificamente, mas vamos lá que eu vou contigo do lado ali do andador e nós vamos juntas, né? Sim. Muitas vezes é mais o apoio de um outro estar com você, essa necessidade de levantar a estima do que... Então, nesse momento que eu fiquei totalmente na inerte, na família, hoje ela não está mais entre nós. Correu todo mundo. Mas a Jéssica, uma prima, que faleceu tem 3 anos, por um erro médico, ela faleceu. Uma menina de tudo. Foi a única a me olhar com carinho e atenção. Mas, Dani, o que vai ser agora de você? Eu posso ajudar você no quê? Né? E veja que a minha mãe e o meu pai não estavam entendendo o que estava acontecendo com a filha já adulta, mãe e dona de um lar.
A minha mãe e meu pai se culparam o tempo todo. Mas eu acho que é o ofício da mãe, às vezes, né? A minha Essa mãe achou culpabilidade. que ela transmitiu essa doença para mim e o meu pai também. Eu tive que levar a minha mãe numa consulta. Pra ela entender. Ao contrário da sua mãe, que a sua mãe te gerou assim, e a aceitação foi mais tranquila, que dela. Então, eu já sei o que eu vou lidar com esse bebê. Sim. Eu já tinha passado dessa fase. Então, eu já tinha toda a minha vida, eu já tinha toda a minha carreira, minha filha, meu marido. Estava no auge de tudo, stand-by de tudo. Né? Colocar no stand-by. Minha mãe achou que o problema era minha mãe, porque ela que me gerou, ela fez alguma coisa na gravidez e que agora fiquei adulta, as coisas começaram a aparecer. Não, meu médico ele foi também muito preciso, muito carinhoso, deixou ela super segura. Ela perguntou se a minha filha teria, eu também perguntei, ele falou assim, não, isso não é genético, ainda não está atrelado à genética, né? Pode acontecer daqui umas 4, 5 gerações acontecer de novo. Sim. Né? A Daniela ser a primeira da família, E o pular. abre alas da família E e pular. ir pulando de geração por geração, mas está tudo certo. Deu um certo alívio para os meus pais, sim, mas o meu pai até hoje ele não consegue lidar com essa situação da filha que levantava um tanque de roupa, da filha que ajudou ele a construir a casa dele. Hoje a filha dele fica mais cansada para subir 5 degraus de escada. Da filha dele, às vezes, ficar numa cama porque está muito cansada. E que o cansaço vem do nada. Estou super produtiva, daqui a pouco... Bom, dá uma baixa. Dá uma baixa. Então, para o meu pai ainda é um tabu, ele não entende muito bem, mesmo porque meu pai tem 70 anos, né? Então, tem coisas que a gente... Tá tudo bem, Releva. tá tudo certo, né? Já minha mãe começou a se tornar uma buscadora, junto comigo. Para eu me alimentar bem, alimentos que não me inflamem, né? Porque também tem junto a inflamação, Sim. né? Da bainha de mielina, Sim, que né? é fundamental, né? Que é O fundamental. sustento Então, tem coisas que eu não posso mais comer. Ah, mas você... Eu como, mas eu evito frequentemente de comer aquilo. Né? Tirei da minha vida certos alimentos. Adaptação na casa? Adaptação no meu banheiro? Sim, Adaptação aonde eu vou dormir, na minha cama? sim. Tem tapetes na minha casa? Não. Não Por pode. quê? Porque eu caio. Escorrega. Eu escorrego, eu posso falsear. A mesma hora que as minhas pernas, eu dou o comando, elas Obedece. vão, daqui a pouco elas não vão. Né? Mesma coisa que eu estou segurando um copo, daqui a pouco não estou mais. E são ações involuntárias, não porque eu estou querendo. E a gente vai se adaptando. Sim. E no meio desse tumulto, eu ainda resolvi gestar. Simples assim. Simples assim, né? No meio desse tumulto, teve uma gestação, daí todo mundo fica se perguntando, nossa, ela não vai aguentar a gestação, não sei o quê. Tive 2 médicos que me acompanharam, além do criador maior, que ele colocou aqui na Terra 2 médicos, o obstetra e o meu neurologista. Um mês num, um mês no outro, um mês num, um mês... Tudo certo. Tá tudo bem. Tudo se resolveu. Tudo se resolveu. Entende? Ela só veio antes porque ela precisava vir. E mesmo porque quem tem esclerose, o corpo começa a expulsar as coisas antes. Então, o meu corpo já estava expulsando ela. Então, a gente conseguiu segurar para que o pulmãozinho dela se formasse. Tudo ficasse legal. Ela não precisou de uma incubadora. Não precisou ficar na UTI neonatal. Ela entrou comigo e saiu comigo. Show de bola. Tranquilo. Mas ela viveu a esclerose dentro de mim. A mais velha viveu e vive fora de mim. Que foi também... Ela era muito pequena. Ela perguntou, mamãe, você vai morrer? Aquela pergunta. Né? Aquela coisa assim, ela só estava com 8 ou 9 anos. Então, ainda a mãe... Um dia distante, sim. Né? Ainda a mãe era o tudão dela. Sim. Né? Com essa idade ainda, a gente mãe é um pouco referência ainda para eles, né? Sim. Eles ainda não estão no grupinho de amigos. Sim. Não, filha, eu não vou morrer, só que agora a mãe faz assim, a mãe vai agir assado, tem dias que a mãe vai estar bem, tem dias que a mãe só vai querer ficar na cama. E bora, foi tanto que ela está se formando em enfermagem. Para que ela possa cuidar melhor da mãe dela e das outras pessoas que estão ao redor dela.
Olha que fantástico, viu só? Eu adoro a enfermagem. Eu disse que se eu pudesse, eu ia fazer várias graduações, mas não posso mais. É. Até hoje o professor falou assim, tem gente que adora fazer curso e não sei o quê. E teve... Daí a gente faz aquele sorrisinho, né? Eu só fiquei assim pra ele. Você tá falando de mim, amigo? Eu só fiquei assim pra ele. Tipo, Colega. Colega, né? Estamos aqui. Mas assim... E dentro desse cenário todo, né, Dani, nós precisamos encontrar um caminho, né? De novo. Como nós precisamos encontrar um caminho de novo. Exatamente, quando você falou ali, eu tive que verificar uma nova Daniela, né? Porque é claro, e é o que eu sempre digo, tanto da minha parte da deficiência, eu acredito que da sua também, no decorrer da vida a gente consegue identificar, né, o que nós podemos, o que é limitação, dizer para o outro o que a gente pode, o que a gente não pode, né? Então, tem situações que a gente... Não, vocês querem ir, tudo bem, vão lá e eu espero aqui, né? Como eu fiz quando eu fui para a África do Sul, no roteiro, tinha lá um monumento que nós íamos visitar e tal, e tinha que descer uma ladeira íngreme. Eu falei assim, eu desço do volto do cavalo. Alguém vai me subir? E aí eu olhei para aquilo ali, eu falei pro guia, eu falei assim, olha, eu vou até ali, que é onde tinha um pier e tal, e depois eu espero vocês aqui. E ele disse, tudo bem, Ana, se você acredita que assim é melhor, tudo bem, eu posso te apoiar se você quiser descer. Eu falei, o negócio não é apoiar para descer ou para subir, o negócio é você ter perna para subir comigo. Então, assim, a gente acaba dizendo para o outro também, Sim. Né? Até onde ele pode ir, até onde a gente pode ir, colocar um limite ali. E ainda a gente ficar pensando, tomara que ele entenda. Porque tem algumas pessoas que não entendem a nossa limitância, né? Mas está tudo bem, é um entendimento dela. Meu marido é super aventureiro. Eu só olho para ele. Só que não, meu bem. Eu não consigo caminhar esse tanto que você quer. Eu não consigo correr esse tanto que você quer. Eu sou assim. Tá tudo certo para você? Tá. Sem contar que a vida sexual também muda. Né? A vida sexual também muda. O que era frenético se torna talvez uma vez, 2. Cai muito o libido da gente. Entende? São tabus assim que até hoje, né? Mas nós a que libido temos cai, Dani, pela condição. Pela condição. Já é parte da condição. Pela condição. Pelos medicamentos. Pelos medicamentos. Daí tem muitas de nós, mulheres, né? Não que os homens não tenham esclerose, tá? Os homens também têm. Né? Não mas é o só. índice Mas o menor. índice maior é com nós mulheres. Mas é que daí a gente já vai ficando mais. Sabe? Eu não quero. Dói, para algumas mulheres dói a relação sexual. Não quero dedicar essa energia agora. Cansa-se mais. Uma coisa que não cansava, agora cansa. E daí eu preciso ficar um dia inteiro para ter a força de novo, para ser ativa de novo. Então, é tudo diferente. Portanto, muitos casais acabam se separando. Porque para muitos homens ainda o sexo é ponto crucial no relacionamento, né? Sim, e como isso é tão real, é tão atual. Hoje, inclusive, o professor estava falando que um paciente dele teve câncer no pâncreas. E daí ele acompanhou esse paciente até o fundo do poço, né? Como diz o outro, se tivesse mais lá, era mais embaixo. E perda de cabelo, força, enfim, tudo. E daí ele falou assim, como se não bastasse, a mulher não aguentou, pediu separação. E ele morando lá, no estrangeiro, como falam, fora do Brasil, lá ele ficou com câncer, um filho preso, porque tinha abusado sexualmente da filha mais nova.
E então, assim, são cenários, né, que onde você mais precisa De rede de um apoio. abrigo, de uma rede de apoio. Não tem. Às vezes você não tem, Não né? tem. Eu levei uma puta sorte que o meu companheiro, ele é companheiro Ele mesmo. é companheiro mesmo. Entendeu? Fez jus ao companheiro ali. Quando o doutor falou assim que eu ia ter limitações, ele só ficou prestando atenção em tudo. Ele, não, a gente vai se adaptar tempo ao tempo. Eu fiquei com medo, como todo mundo, Sim. né? Fiquei com medo dele me deixar a casa dele. Por quê? Eu não casei com a tua doença, eu casei com você. Tá tudo Sabe quem me deu essa resposta? tá tudo certo. E aquilo me deixou assim tão envaidecida quanto mulher. Sim, que porque realmente eu quando- tenho um companheiro, né? Eu Quando tenho um eu homem. participava aqui em Curitiba de alguns grupos de apoio para esclerose, que eu parei de participar porque eu não vi interação. E se não tem interação, então eu não vou mais. E se eu não posso falar abertamente do que eu sinto, Não tem objetivo. não tem objetivo. Eu vi que as meninas todas estavam separadas. Do grupo que eu estava, as 20 mulheres, eu era a única que tinha o meu companheiro comigo. Porque, não tem sexo. Não, você está muito diferente. O teu estado de humor oscila muito. Você não é mais a mesma. Então, assim, que bom que eu tenho realmente um companheiro, né, que está ali, pau para toda obra mesmo, e que está comigo, não com a minha doença. E tenta entender a minha doença. Né, porque você também tem um relacionamento e Eu tô rindo exatamente. ele tem que tentar entender as tuas limitações, até onde você consegue ir, até onde você não consegue ir, e tá tudo certo. Inclusive daquela vez que eu tive a paralisia. A facial que você teve, ó. Gente, eu já tive até crise de convulsão. Tendo Gente, esclerose, mas eu Jesus já amado. tive Ai, convulsão. De não saber o que estava acontecendo. E meu marido, não, tá tudo bem. E ele me chama de nega. Tá tudo bem, nega? Tá tudo bem. certo. Mas aonde... Eu tava aqui conversando com você, daqui a pouco eu tava no chão. Que história que é essa que eu tô no chão? Como assim? Eu caí, você me derrubou, alguma coisa dele? Não, você tá tendo crise convulsiva, assim. Tive que voltar pro médico, fazer de novo avaliação, daí tive que trocar de remédio. É isso que importa, né, Dani? Como o Gabriel falou para mim quando eu comecei a ter os sintomas, porque foi assim, comecei com uma dor de cabeça muito forte na quinta-feira. Eu falei, não se preocupem. Falei para o Gabriel estresse. e para a Alessandra, não, é estresse. É mais uma das que eu já tenho, dor de cabeça e tal. E daí, quando foi na sexta, quando a Regina acorda, tenta sorrir, cadê? O sorriso largo. Não, o sorriso largo não tinha. E eu falei... E a gente fica tentando se achar, né? Não. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Aí eu falei assim, nossa, mas eu chamei a Alessandra. Eu falei, Alessandra, Ana, calma, não tá. Ela falou assim, não tá respondendo. Daí eu mandei mensagem ao Gabriel. Falei, pro hospital agora, Ana. Pro hospital agora. E daí eu fui e assim, eu vivi minimamente o que você viveu. E, claro, não chega nem aos pés, mas assim, aquela sensação de tipo... Gente, e agora? Quem sou eu? Para onde vou? Como eu sou? Quem serei? Como eu vou ficar? Vou ficar? Ele vai ter que me dar banho? E ainda ficava assim pensando, ó, louca. Ele vai ter que me dar banho? Não quero que esse sujeito fique me dando... Vai ficar me dando comida na boca? Tá louco? Então, e aí quando eu cheguei no hospital... pulseira de emergência, e aí nem me colocaram na cadeira, que a cadeira ia muito devagar, eu acho. Bom, eu já parei lá na ultrassom, já parei lá na ressonância. E ainda a médica bem louca, não, pode tirar isso, eu preciso que ela faça agora. Não, aí o médico já estava me esperando, daí ele falou assim, ó, que querido, essa daí que é para fazer o protocolo de AVC? Eu falei, não, eu não tô tendo AVC. Ele, não, você não tá tendo AVC. Só deita aí que a gente vai fazer uma ressonância. Eu mandei mensagem pra Alessandra, o protocolo de AVC. Daí ela, calma que tá tudo bem. Eu falei, bem não tá, senão eu não tava aqui, mas tudo bem. E aí começou aquele corre pra lá, eu só via os médicos correndo, né? E aí eu, correndo assim no sentido, arruma ali, vê aqui e tal, não sei o quê. Não é AVC, é paralisia de Bell. O que significa isso, moço?
Eles vêm com os nomes que eles acham que a gente sabe tudo, né? Sim. E eu com aquele lado paralisado, doendo, porque dói Claro. muito. Parece que te dão um soco, assim, né? Uhum. Pra vocês entenderem, mas parece que dão um soco na gente. E aí eu com aquela dor, eu falei assim, tá, mas o que vai acontecer? Isso aqui, como é que faz? Vai ser para sempre? Volta? É risco? O que acontece, né? E aí depois que eu cheguei em casa e tudo, aí eu falei assim, ai, amor, é isso, isso e isso, né? Eu falei assim, ai, eu só tenho receio porque, né, eu sou jovem, querendo ou não, 42 anos é uma pessoa nova. Uhum. E Tá aí, no auge ainda de tudo. tá no auge, né? E daí o Gabriel teve um problema de saúde. Uhum. E aí, na época lá que a gente estava no hospital, ele virou para mim e falou assim, amor, você vai me largar por causa disso? Aí eu falei assim, primeiro que eu tô com você porque eu amo você. Eu não tô com você com o interesse de que se você tiver isso ou aquilo, eu vou embora. Eu não vou embora, independente de qualquer coisa, se existir um amor, né? E aí, quando eu tive, eu fiz a mesma pergunta, né? Daí eu falei pra ele, amor, eu vou voltar a pergunta, você vai me deixar? Aí ele falou assim, não, primeiro que eu não tô com você pra correr uma maratona. Eu não tô interessada nisso, eu não tô interessado nisso. Eu não tô interessado se você tem isso ou aquilo, eu tô pela sua essência, pelo que você é. Eu falei assim, ai, então Que tá bom. bom. Dá Então, um alívio, né? Se a gente tem isso do companheiro. Só que sim. muitas de nós, Ana, não tem isso do companheiro. Não. Já não temos a nossa rede de apoio que deveria de nos apoiar. Sim. Aí não temos o companheiro. Sim. Aí vem a depressão. Autoestima. Autoestima lá embaixo, que fica baixa estima. Autonomia. Autonomia. Um possível suicídio. Você sabe o Sim, que acontece? Sim, acontece. Infelizmente. E isso é tão importante porque nos nossos casos, né, algumas coisas Se coincidem. E quando eu fui conhecer a mãe do Gabriel, ela, sim, foi super querida, ela é muito querida, e ela falou assim, oi, você que é a Ana, seja bem-vinda e tal, não sei o que, tererê, vou fazer um jantar e tal. E aí, nas primeiras vezes, o Gabriel, você sabe como ele é, né? Ele, você vai me ajudar aqui, vai aprender a fazer isso e aquilo outro, você corta isso, você corta aquilo. Daí a mãe dele depois falou assim pra mim, Ana, no começo eu pensava, meu Deus, essa menina vai desequilibrar essa faca. Vai cortar esse dedo aqui! E o que eu faço? O que eu vou falar pra mãe dela daí? E o que eu faço? Daí ela falou A assim, preocupação Ana... dela. E ela falou assim, Ana, eu tive que me adaptar. Uhum. Eu tive que me adaptar e entender que você pode fazer tudo o que você quiser. Nós fomos a Aparecida e lá você anda muito. Nossa, põe andar. E eu andava, chegou uma hora que eu falei assim, eu cansei. Daí ela, Ana, eu tinha esquecido que você tem uma prótese. Eu falei, não, mas eu tô lembrando vocês agora, então vamos quietar aqui um pouco. E tudo bem. E cabe a nós também fazer esse papel, já que as pessoas às vezes estão tão empolgadas com aquele movimento. Cabe a nós também, gente. Sinal vermelho aqui. Deu. E às vezes, assim, até isso é um movimento também da psicologia, né? Que nós estudamos isso, que às vezes você ri da desgraça, não é que você está menosprezando. Não. Mas é que você está dizendo que, embora seja terrível, ruim, terrível, você ainda sustenta. Sim. Você ainda consegue dar a volta por cima, né? Uhum. Até nós falamos sobre isso hoje, que o professor falou assim, menina, eu fui no sepultamento da mãe de uma amiga minha, e na hora, não sei porquê, começaram, cadê a certidão de óbito? E são 3 irmãos. Daí um olhava, cadê a certidão? Não sei, cadê? Não, comigo não tá, cadê? Aí diz que a irmã caiu na gargalhada no meio do negócio. E daí o meu professor virou e falou assim, mas por que vocês estão rindo? O que tá engraçado, sumiram com a certidão da mulher. Daí ela falou assim, porque simplesmente daqui a uma hora tem que enterrar e tem que levar pro cemitério a certidão, porque senão não enterra. E cadê? Então, assim... A morta não queria ser enterrada. Isso! Então, assim, você vê que tem a possibilidade, A gente precisa né? tratar o anormal que a sociedade impõe com normalidade. Sim, tipo, gente, mas quantas vezes eu fiz isso, Dani? Eu faço diariamente, eu tiro sarro de mim mesma, tá tudo certo. Claro que tem dias que eu não quero que nem olhem pra mim.
né? Mas faz parte do meu processo. O meu marido... Acordamos invocadas e o meu marido ainda brinca. Eu tenho muitas mulheres em uma só. Ele tem essa capacidade ainda de falar assim que eu durmo de um jeito, ele é muito privilegiado, porque eu durmo de um jeito e acordo de outro. No meio da manhã eu tô de outro, e daí no início da tarde eu tô de outro. E assim vai indo. Né? Então, Mas tá isso certo. é muito certo. Dependendo do dia, você reage de uma forma ou reage de outra. Por exemplo, eu, com a questão do preconceito, principalmente, né? Porque você não é visível. Daí as pessoas ainda satirizam. Nossa, exatamente. Você tem essa doença. Você quer que eu prove? Eu só não ando com o cordão porque eu acho assim desnecessário. Eu também acho. Porque super desnecessário. Mas o meu lado esquerdo todo, eu não sinto. Posso cutucar com agulha, pode vir água quente do meu lado esquerdo. Misericórdia, Dani. E é perigoso, né? Tá tudo certo. Não tá tudo certo. Eu só sei porque daí eu vejo. Mas assim... Tem que estar fiscalizando, né? Porque de repente... mas eu tenho essa doença, sim. E quero que me respeite. Sim, precisamos. Quero que me respeite. Essa questão do preconceito, eu já passei por algumas. Eu assim. acho um pouco hipócrita, né? Da nossa sociedade. Porque não está visível, então você não está doente. Você não tem o diagnóstico. E é por isso que é importante. Tem que estar visível. Para daí, não, tá visível, vamos lá, vamos respeitar. Poxa, né? E por isso que é importante, né, Dani, nós trazermos esse conteúdo para o programa Eduque Mais Ação, porque eu tenho dado cada vez mais, sempre dei, mas cada vez mais importância para as doenças raras, para as doenças invisíveis, né? Porque isso também é o nosso papel enquanto ser humano, né? Você quer saber mesmo se eu tô com esclerose? Vamos lá, vou fazer uma ressonância, você vai ver um dálmata, que é a minha cabeça e a minha coluna, cheia de manchas brancas, do início ao fim. E daí? Entende? E isso vai mostrando, né? Vai. Como a doença está progredindo ou não. Isso é interessante, né? Porque você também deve ter prioridades, não tem? Prioridade. Tem, mas ninguém, tipo... não tá visível. Eu tive que já ouvir isso. Falei assim, não, amiguinha, eu tenho esclerose múltipla. A mulher me olhou de cima e embaixo. Não tá visível. Uma vez eu virei e falei assim... Eu falei assim, mas sabe que tem um protocolo para doenças invisíveis e raras? Se você sabe, na lei assim... A mulher ficou me olhando. Pois é, amiga. Eu só não tenho a carteirinha. Eu só não tenho... Mas se quiser ligar lá no hospital, quiser falar com o médico, fica à vontade. Você não anda com a carteirinha? Mesmo porque eu não quis, sabe? Foi um querer meu, porque eu ainda consigo me locomover, eu consigo agir, pensar e falar. E se eu for pensar em me aposentar... Não, mas eu digo, né? Dani, não nesse sentido. Gente, eu tô falando com a Dani porque a gente tem intimidade. Mas não porque eu também queira, assim, sabe? Mas não chegou a hora. Sabe aquele momento ainda que não chegou a hora? Não, mas eu digo assim, até para se você precisar, entendeu? Tipo, em algum momento... alguém visualizar aquilo ali, né? Porque comigo é visível. Tipo, se eu cair, vão ver a prótese, vão entender, vão ajudar. Agora, com você, isso acontece? Mas eu consigo falar, né? Teve o ano passado, eu estava assistindo uma palestra e eu não consigo ficar muito tempo sentada, então eu fico meio. Quando eu levantei, a equipe veio perguntar. Você podia sentar? Eu falei assim, mas na minha chegada eu coloquei que eu tenho esclerose múltipla. Eles foram lá puxar. Então tudo bem. Me tiraram dali, me colocaram mais pro canto. Tá tudo bem? Tá tudo certo. E eu acho isso fantástico, Dani, porque aconteceu. Eu fui no teatro com meu esposo também, na entrada. Eu falei assim, olha, eu vou precisar em alguns momentos ficar em pé, não que eu tô desonrando quem tá atrás. Né? Não, tá tudo certo. E aconteceu de novo, foi lá, não, tá tudo certo. Então, e aconteceu comigo isso ontem, porque
teve o incêndio, né, da PUC. Nossa, que horror, né, menina? Eu tava lá. Meu marido, Não, pra ajudar. O meu marido quis morrer, chorou horrores, porque ele é filho da PUC, né? Então, Eu sou filha da PUC. passa, assim, uma história toda... Na cabeça. Eu não sei, eu sou apaixonada por aquela instituição e, assim, não tenho vínculo nenhum além disso, né? Fui professora da PUC, serei professora. Mas, assim, é um amor, é um carinho. E daí fizeram uma missa em ação de graças, porque não teve nenhum, né? Graças a Deus, nenhuma pessoa ferida, machucada, nada. Só material mesmo. Né? Mas o material, né? Até pela filosofia e por tudo, a gente entende que isso vai ser reconstruído de uma outra forma. E daí foi interessante que eu entrei porque eu tinha outras professoras amigas lá também, e eu ia participar da missa de qualquer jeito, tanto que eu fiquei sozinha. Cheguei depois da minha aula. E eu entrei, Dani. Eu tomei um susto. Eu entrei e veio um rapaz, assim, no meu ouvido, sabe? A gente já está providenciando, porque estava todo mundo em pé, não tinha lugar. Uma cadeira. Aí ele veio e falou assim, nós já estamos providenciando, a senhora fique aqui, que a gente vem lhe achar. Aí eu olhei e falei assim, oi? Aquele susto, assim. Ele, não, uma cadeira para você sentar. Eu falei, moço, muito obrigada, né? Eu falei, gente, ainda existe isso? Porque não tinha experienciado isso, né? E aí ele foi, daqui 5 minutos, ele, ainda não consegui, mas já tô conseguindo. Eu falei, calma, tá tudo bem, né? E agora que eu tô com o joelho machucado? Daí ele veio com a cadeira, super solícito, sabe? Então, eu acredito que ainda há esperança. Sim, mas desde que eu fale. Desde que tenha mais acesso a essas informações. E outra coisa que, assim, eu fico consternada, ou não sei bem a palavra, é que quando eu tenho o diagnóstico, eu acabo me escondendo. Aí que eu preciso mostrar para as pessoas que isso existe. Isso que eu falo. Eu preciso de apoio e que outros que vão vir também precisam de apoio. Então, eu não tenho que ter... nesses grupos que eu participei, até lá mesmo no Instituto ABEM, que pelo menos uma vez eu preciso ir para São Paulo para me reconectar com todos eles lá, que é muito interessante. Porque a esclerose tem toda uma gama. Tem o doutor Alexandre, esqueci o sobrenome dele, ele é pesquisador, e a esclerose surgiu em uma mulher em 1886. Então, ela é super velha, só que com o boom da nossa tecnologia, acabou acontecendo de aparecer aí. E lá, muitos têm vergonha de dizer que tem a patologia, o diagnóstico, ou são portadores, o que queiram falar. Tem vergonha. E isso é algo que eu sempre isso falo. Acaba gerando constrangimento, não só para si, mas para outras pessoas. Porque daí realmente vão te tratar como alien. Porque realmente, coitadinho. E não é essa a intenção. Você não quer que te tratem como coitada. Você quer que te tratem com valor. Com carinho, com atenção, com validação. Com validação. E isso, Dani, eu te digo porque também acontece, né, comigo. Na verdade, logo que eu entrei aqui na rádio, o Alexandre, quando começou a entender um pouco, né, ele falou assim, Ana, queria fazer uma entrevista com você. Daí eu falei, pode fazer, né? Daí ele, você se importa? Eu falei assim, não. Aí ele fez um programa, assim, o programa dele mesmo, né? Aí ele falou assim, Ana, mas como que é para você ir para praia, ir para piscina, que é super visível, né? Eu falei assim, olha, para mim não é problema nenhum, nunca foi. Mas é claro que se a pessoa mal educada insistentemente continua a me olhar, isso vai me incomodar e daí vai ter o efeito reverso, né? Aí eu vou lá com a pessoa assim, o que está acontecendo, né? O que você quer? Posso te ajudar? Eu já falei isso, eu posso te ajudar com alguma coisa? Então, assim, da minha parte, não tem problema nenhum. Para nós não tem, né? Para nós não tem. Outras pessoas. Então, hoje eu vou para a praia e desconecto, porque é um alien.
é isso. Parece que as pessoas ficam assim, ó. Nossa, ela pode fazer isso? Não. E deixa, Gente, eu tipo, posso até ficar bêbada. Eu posso fazer o que eu quiser. Entende? desde que tenha alguém para Dentro das minhas limitações, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou prova disso, por quê? Porque no meio de tudo isso, eu gestei. 2021, eu tive uma gestação. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu não tive crise nenhuma, eu não tive nada. E tá tudo bem. Ai, mas você pode Não, é cada uma, né? Cada Não, pergunta. Mas isso assim, é um tabu. Sabe o que falaram para mim eu uma acho, vez? eu acho que você também ouve Então, isso. Se você pode. Gente, eu só não posso se eu não tiver útero, se eu não tiver um companheiro, daí eu não posso, mas. Não, se eu não tiver um companheiro, eu também posso. Pode. acabou. Ixi, hoje você pode, de várias formas, né? Mas comigo, uma vez, nem sei quem foi, em algum lugar, a gente estava conversando numa boa com alguém que eu não lembro mais quem é, porque nessa vida de professora e de BBB, tudo, né? Tudo vai, a gente não lembra muito. Mas uma pessoa me perguntou, Ana, e como é que é a sua vida sexual? Eu falei assim, normal, desde da vez que eu disse que ok, que sim, mas existem pessoas e pessoas para você se relacionar. Isso mesmo. Então, é como eu sempre falo, na minha primeira vez, a outra pessoa, que era uma pessoa que super me respeitava, né? Que a gente estava sintonizado, tranquilo. Como é que faz? Fazendo como você Aí eu faz. falei assim, você toma conta da tua parte e eu tomo conta da minha. E a gente se encontra. Já, né? Então, assim, não existe isso. Não existe fator limitante que eu não possa fazer. Não existe um fator limitante. A vida sexual é normal, é igual. Reprodutivo também é igual e normal. É tudo igual. Hoje a medicina está super avançada, então você consegue. A gente só precisa olhar umas coisinhas aqui e com menos entusiasmo, mas tá tudo certo. No final dá tudo certo. Sim, e quando você tem realmente um parceiro, independente de ser casado, de ser namorado, de ser ficante, né? Como a juventude fala, se for uma pessoa que te respeita, nossa, vai fluir tudo bem, né? Que nem algumas vezes, Ana, mas você consegue correr? Eu falei, minha irmã, eu consigo, mas hoje nesse corpinho que me cabe já não é mais. Mas se pegar fogo no lugar, pode crer que você é a primeira a tá lá embaixo. Sim, com certeza. Que foi o que aconteceu. Na PUC, todo mundo, Ana, tuas coisas. Eu falei, dane-se. Vai ficar aí. Tudo fica e eu vou. Mas aí as amigas ajudaram, eu botei a mochila na costa e fui embora. Mas assim, a gente vai dando conta das nossas situações. Sim. Né? E se não dermos também, a gente não vai. Não, eu não vou fazer um martírio porque eu não consegui cumprir certos compromissos. Não. A outra, Daniela, antes da esclerose, com certeza, ia querer se rasgar inteira por não ter cumprido alguns acordos. Mas a Daniela, com a esclerose, tá tudo bem. Eu consigo ir. Hoje eu não dá, hoje eu não vou, hoje eu tô mais cansada. Remarco. Com a minha filha pequena é a mesma coisa em casa. Agora ela tá entendendo que a mãe é menos acelerada que o pai, que a mãe não participa de muita coisa igual o pai. É ir em parque, é correr. O meu corpo vai. Mas eu fico sentada olhando eles fazerem todo o movimento. Eu não acompanho eles. Então, eu prefiro ficar em casa. E daí ele faz vídeo, manda vídeo e tá tudo certo. Né? Então, a gente saber também se respeitar. Sim, e é assim, eu com a questão da deficiência, da prótese, etc., eu já aprontei boas aventuras, né? Adolescente, você não ia aprontar? Capaz que não ia, né? Assim como eu fui uma adolescente de aprontar, você também
E faz parte, né? São histórias e as pessoas A gente precisa criar memórias, né, Ana? criar memórias eu acho que até muito mais, né, Dani, perpetuar isso para quem vive, porque a gente acaba se tornando uma referência Isso. no sentido de para outras pessoas, como você falou, no grupo que eu frequentava, algumas pessoas tinham vergonha, mas daí acaba que elas vendo você, elas entendem que é possível, aos poucos, ir trabalhando isso, né? Tanto que eu faço terapia um bom tempo, né? Comecei já adulta, mas depois que eu tive uma crise de pânico, né? No avião. Mas não pela deficiência, mas por outras questões. E aí, desde então, não parei mais. E nunca o assunto é esse. Claro porque, que não. mas é porque está tudo no controle, né? A gente sabe que não está tudo bem porque a sociedade não entende a sociedade brasileira, né, Dani? É isso que eu ia falar para você, né? Mas ainda A bem que sociedade- a Ana, né? Porque a Ana é mais viajada do que eu, né? A Ana tocou num ponto assim Crucial. crucial. Eu tenho amigas, né? Com o mesmo diagnóstico que moram fora, moram em Orlando, moram no Japão. Cara, não tem nada disso lá. Eles estão entende? dane-se. Mas Tipo- se você, por exemplo, precisar, eles estão ali do teu lado, entendeu? Aconteceu, É né? dane-se com a condição que eu digo. Você é igual. Você é igual a todo mundo. Aconteceu da Gisele, que mora em Orlando, passar mal. No Walmart, lá, que lá, né? A Ai, rede meu Deus. Walmart É gigante. gigante. Ela disse, eu tenho. Pronto. Pronto, foi acionado. Então tem que levar você em tal hospital, você já toma tal medicamento. É assim. Acabou. Agora aqui, eu passo mal no Carina. E ninguém sabe. Eu passo mal no McDonald's. É mais uma aí com frescurite. Né? Não é? Ai, gente, eu preciso ser sarcástica, mas porque, infelizmente, nós ainda não temos esse feeling de que o outro está passando mal e provavelmente é da doença que o outro tenha. Sim. Tá passando mal, então tá. São poucas pessoas que eu já... Aconteceu de eu passar mal na rua, bem no comecinho da esclerose, hoje já não mais. Você está precisando de ajuda? Você quer que eu ligue para alguém? Você está sentindo o quê? O que eu posso fazer? O que Me eu posso orienta, né? Você está com o telefone aí? Destrava o celular. Destrave que daí eu ligo para a pessoa, digo como você... Foi Gente, a raro, primeira coisa, destrava o celular. Raro. Sim. Eu acho que de N vezes, eu acho que 2 vezes. Nossa. 2 vezes, até eu estava com o Pedro. A gente vai com você até o estacionamento, porque você não vai aguentar carregar ela sozinha. Ponto. Dele não é porque ela tem... Independente do que ela tem, a gente está aqui para te ajudar até lá. Aqui no nosso Brasilzão, ainda a gente peca por falta de conhecimento. Sim. Ó, eu vou te dizer uma experiência, até comentei com meus pais esses dias, né? Que logo mais eles vão para fora e tal. E aí eles estavam, será que a gente dá conta ainda? Eu falei, gente, continua a mesma coisa? É só, né, tudo mais. Tá. Daí eu falei assim, comigo é diferente, porque quando eu chego na imigração, lá para mostrar passaporte e tudo, é sempre uma risada, porque você tem que fazer a digital, né? Oi? Quais? Ai, Ana, ainda bem que eu nasci assim, porque eu ia tirar muito sarro deles, Ana. Não! E aí eles ficam, né? Agora imagina, a polícia americana são homens, né? Enfim, aquela autoridade toda, mas eles morrem de rir comigo, porque eles ficam, may you tell me what finger is that? Você pode me dizer qual é esse dedo, qual é esse dedo? Eu falei, esse dedo é esse dedo é aquele, esse dedo é aquele outro, entendeu? E a gente vai conversando. Thank you so much. Então tá bom, né? Muito obrigada. E a gente vai se entender. Pronto, vida que toca e que vai. E na África do Sul também. Na África do Sul foi o que mais me marcou. Porque aqui no Brasil é uma briga constante. Fila de prioridade é a primeira que entra. Só que não, daí, né? É a primeira que entra, mas é a última que sai. Isso que eu não entendo. Já diz, né?
prioridade. Então, digo- eles são os primeiros a entrar e os primeiros... A saírem. Não, Não, mas aqui no Brasil a gente é o primeiro que entra É e o o último último que que sai. Daí você chega no outro voo, você Atrasado, é o você último. Já não aham. tem. Já chegou vezes de eu sair da cadeira de rodas, dei um pulo da cadeira de rodas e fui andando para o portão. Porque não tinha quem me levasse e fui sozinha. Então, assim, na África do Sul me chamou muita atenção. Porque muitos falam, né? E isso é uma coisa conhecida, que a África do Sul é paupérrima. Só que não. É que vocês não viram, né? Eu revirei os olhos aqui, Sim. gente, porque não é assim, não compre informações Que você não conhece. que você né? não conhece. E daí eu fui, gente, e eu digo que eu já viajei. Sim. Mas essa viagem foi maravilhosa. E foi um marco, assim, que nasceu uma nova Ana Regina depois da África do Sul, entendeu? Eu cheguei, Dani, naquele país, já tinha uma cadeira de rodas na porta. Na porta! Igualzinho os aeroportos do nosso Brasil. Não, primeiro Igualzinho. que no Brasil eu tenho que informar a tripulação antes de entrar. Avisa lá o nosso comissário que eu vou precisar de uma cadeira assim que eu desço. Assim que eu subo. Não, e você sempre tem que esperar anos aquela cadeira chegar. Mas eu tenho que parabenizar uma tripulação. Essa última tripulação que eu fiz agora na Páscoa, eles chamaram o Ambolift para mim, que é aquele elevadorzinho. Sim, o elevadorzinho. Né? Uhum. E eu falei, oi? Será que eu tô aqui mesmo? Gente, qual foi? Eu até Você- comentei com meu pai, fui privilegiada. Eu acho que me mimaram. Mas que bom que Aham. estão tendo esse olhar. Uhum. Então, assim, e na África do Sul, não tive problemas em relação a isso, né? E quando não dava, eles davam um jeito, né? Tipo, você quer apoio com a mão, você quer ir pela rampinha, você quer ficar aqui, porque tem monumentos que não tem como eles colocarem elevador, Sim. rampa de acesso, porque são questões históricas, tipo, numa gruta, tem como colocar rampa e elevador? Não tem, né? Não tem. Então, você se coloca aqui e espera, vai Sim, até onde dá e sim, espera, e tá sim. tudo bem. Até o Alexandre perguntou, "Ana, mas você faz barraco? Você faz questão?" Eu falei, eu faço questão. Se tiver no meu direito e se tiver a possibilidade, não adianta eu cobrar o que não tem. Eu vou perguntar primeiro. Tem como? Ah, não tem? Tudo certo. Então, que nem aqui. Aqui nós temos um ambiente de alimentação ali. Cadê? O elevador não funciona? Uhum. Como é que o deficiente chega? Não chega, né? Provavelmente não chega. Então, assim, Um idoso, não vamos muito longe, né? Não só os deficientes, mas o idoso. e o idoso, que tem locomoção reduzida, né? Então, assim, e fora isso, né, Dani, que eu ia falar e que a gente foi emendando, mas os olhares. Sim, quando eu digo que eu pareço um alienígena, as pessoas, como é que é? Gente, parem. A gente fica mais chateado, não é com o que você for falar, mas é com os seus olhos. Sim, os olhos falam. Eu falei assim, você não precisa me falar que você tá com nojo de mim. Ah, mas eu não falei nada. Não, o teu olho só tá dizendo. Tá dizendo. A tua expressão facial Tá dizendo que diz você tá com muito. pena. Ai, que você tá... Ai, que pena dela ter a mão assim. Aham. Ela podia ter todo... Gente, ai, que pena que ela... Nossa, que pena que ela esquece as coisas. Ela começa a falar, porque, né, acontece muito isso comigo. Eu começo a falar, daqui a pouco eu esqueci. Eu paro, como diz o meu marido, eu tenho meu delay. Opa! Daí volta, né, a processar tudo. Ai, coitada lá, o que essa doença tá fazendo com ela. Mas você não verbalizou, mas você aqui, o teu Pensou. olho, Sim, né? sim. Os olhos dizem muito mais do que você verbalizar. Então, assim, pratiquem o olhar amoroso, por favor. Sim, e é o que eu sempre falo, né? No Brasil, para eu andar de vestido, eu tenho que amanhecer e dizer assim, hoje eu estou dedicada a ter vários olhares, né? Para mim. E tudo bem, eu vou lá fora. Eu posso Tipo, ir Você pode ficar de calcinha. Aham, aham.
Eles olham, claro que percebem, mas opa, what? Opa, Mas tá tudo certo. tá tudo certo. Então, principalmente, né, nos Estados Unidos, que uma parte do tratamento eu fiz lá, porque tinha... Estados Unidos tem muita ação social nesse sentido, né? E eu entrei num desses. E, gente, o hospital fez uma excursão para o Colorado. Agora imagina, Dani, uma loucura. Um que não tinha uma perna, o outro que não tinha um braço, o outro que não tinha as duas pernas, o outro que não tinha os dois braços, o outro que não tinha nada. Menina, era uma confusão naquela excursão. Só que daí foram os protéticos, foram os médicos. Então, assim, quem não tinha os braços e as pernas, eles fizeram o snowboard. Porque nós fomos para fazer esqui. Então, minha filha, o Felipe, eu falei para ele, eu quero matar você. Ele simplesmente travou a excursão toda. Porque como ele não tinha as duas pernas, eles precisavam fazer o snowboard. Do Felipe ali naquele momento. E a gente 2 horas lá esperando bonito, né? E tudo bem. E daí chega lá. Ah, Ana Regina, você vai esquiar normalmente ou você vai no trenózinho? Eu falei, não, eu quero ir normalmente. E dá-lhe queda várias vezes, né? E 2, e 3, e 4, e 5. Adaptar-se ao que está acontecendo. E o Felipe? Não vou. O Felipe já estava lá na última montanha. Eu falei assim, eu vou te alcançar. Só que eu não vou na última montanha porque eu sou medrosa. Mas eu vou ficar perto de você. E ele ia com aquele snowboard. Mais fácil, aquela né? neve. E daí, minha filha, voltamos. No lugar que nós ficamos tinha quadra de vôlei, quadra de basquete, quadra... E eu super protetora, né? De olho no Felipe. E numa outra colega que usava 2 próteses também. Tinha os braços, usava 2 próteses. Não é que ele foi jogar vôlei... Aquelas quadras, tudo com blindex, com não sei o quê, com trava, com não sei o quê, tudo assim, né? Os amigos foram, jogaram vôlei com ele e saiu todo mundo e o Felipe ficou e a porta travou. E como que aquele menino sai dali? Eu falei, eu não acredito nisso. E o Felipe lá dentro. E eu dizia, faz alguma coisa. E ele não tinha os braços nem as pernas, né? Como é que ele ia fazer? Aí eu falava assim, faz assim, né? Pra ele ensinando ele. Ensinando. Daí ele, não dá. Eu, vai com a boca. Daí, não dá. Eu falei, então senta e espera, que eu vou chamar alguém pra abrir a porta. E aí os amigos vieram falando, gente, e ficou todo mundo assim, uma fila, todo mundo falando com ele pelo vidro. Pra tentar ajudar. E aí os amigos, meu Deus, a gente esqueceu completamente que ele, né, precisava de ajuda. E aí... Depois de uns 5 minutos, a gente conseguiu tirar o Felipe, mas ele morria de rir. E eu, você tá rindo do quê, Pia? Eu dizia pra ele, você tá rindo do quê? Do desespero de vocês e eu aqui de boa. E ele botando o Zezéu dentro da quadra lá, né? Então, assim, o quanto que pra eles essas questões não são limitadoras, entendeu? No seu caso também lá não é. Nem um pouco. Né? Então, entendi. Tanto que tem muita gente daqui que vai lá para fora para se incluir em estudos, daí volta para cá para trazer trazer um pouco mais, né? Que eu fiquei muito amiga da Gisele. E, assim, ela sempre me fala das inovações que está acontecendo lá com relação ao medicamento, com relação à parte multidisciplinar, com relação à alimentação. Então, assim, infelizmente, o nosso Brasil ainda precisa aprender muito. Espero que um dia, quando eu não estiver mais aqui, que tenha os meus netos, bisnetos e tataranetos, esteja um pouco melhor. Assim como você, esteja um pouco melhor. Essas limitações que a sociedade acaba engessando e impondo as deficiências visíveis, invisíveis e raras. Sim. Agora, uma coisa que eu percebi, Dani, Estados Unidos, Canadá... Não, Estados Unidos, África do Sul, super tem a questão, né, da adaptação e etc. Agora, Canadá e a Europa, eu não senti isso. A questão da receptividade, a questão do respeito, a questão, sabe? Parece que é um turbilhão que eles não param para visualizar, entendeu? Então, assim, tipo, na Europa, que foi discussão,
o ônibus parava, sabe lá Deus aonde. Se virem. E se virem, e anda. Tanto que eu estourei, né? Uma veia do pé na Europa. Na Itália. Quando nós íamos conhecer o monumento de Romeu e Julieta. Que eu tava louca para fazer. E eu tava com a minha sobrinha. Minha sobrinha era menor de idade na época. E aí eu falei, ó, Bia, então vai. E eu vou ficar no ônibus. Porque ela que descobriu, inclusive. Quando nós chegamos no hotel, na noite anterior, ela falou assim, Tianinha, tem um roxo no seu pé. Eu tava sentindo dor, mas tipo, sei lá o que é, né? Já são as minhas dores habituais. Andou muito. Ela falou assim, Tianinha, você estourou uma veia do pé. Aí eu falei assim, que beleza, né? E daí no outro dia toca a excursão. Vamos. Quando chegou lá, não consegui. Daí eu falei assim, então você vai. Coloquei ela com uma amiga que nós fizemos, somos amigas até hoje. Eu falei assim, ela pode ir com você? Ela é de menor. Não, ela vai com a Ana. A filha dela era a Ana também. Ela vai com a Ana, elas vão brincando, vão conversando. Eu falei, qualquer coisa, eu tô aqui no ônibus, né? Não pude ir. Podendo ter uma cadeira de rodas para chegar lá. Para você. Não. Perdi. A gente lá em casa, você falar assim, facilitadores, a gente tá... eu, principalmente, estou me preparando, né? Porque o sonho da nossa pequena é Disney. Mas lá você tem cadeira de rodas para tudo. Daí, assim, né? Não adianta só a gente ir... E a gente até vai, mas precisa de um dinheiro, precisa ver se eu vou ter, né? Como me locomover, se eu não vou ficar muito cansada, não sei o quê. Aí, conversando com a minha amiga Gisele, louca? Porque cadeira de rodas? Quando a gente tem intimidade, é assim, louca? Pode vir amanhã, porque a cadeira já vai estar esperando, filha. Mas, então vamos. Agora, para a Europa, eu não te indico. Foi o que ela falou, que ela fez também. Canadá também não. Uma outra amiga, Karina, teve. Ela falou assim, amiga... Eu fui o lixo do lixo lá, dizendo assim, porque não tem essa amorosidade, não tem essa visão com as pessoas, assim, né? Não. Agora, Estados Unidos, você desembarcou em Miami, preciso de um carrinho para me levar até onde vai a mala. Da mala, eu preciso de uma cadeira para ir até a locadora. Então, e vai pulando. São extremos que a gente vê, né? Do nosso Brasil e de fora do nosso Brasil. Que não é só o nosso Brasil que tem as suas limitações. Tem alguns lugares que tem acessibilidade, assim, tranquila para todo mundo. Tem locais Na própria Disney, tá? Tem locais que não têm acessibilidade para nada dentro do nosso Brasil. E fora, a mesma coisa. Mesma coisa. Na Disney, você pode locar uma cadeira na própria Disney e ficar sua. Ou você pode pegar da Disney e ficar andando nos parques. Só que, assim, o critério deles se você tem alguma deficiência, alguma questão, você entra pela saída junto com os seus. E daí, na hora da saída, você sai pela saída. Mas, assim, você chegou... Por exemplo, a montanha-russa está acontecendo. Você chegou, você já vai na próxima. Você chegou e já estava todo mundo dentro. Na próxima, você vai, entendeu? Então, assim, você é uma pessoa. Você é visível, entendeu? Então, assim, no mundo dos invisíveis, você acaba se tornando visível. Sim, porque provavelmente você vai ter que mostrar alguma coisa, explicar. E aí, eles vão te dar alguma identificação e por ali vai. Eu falei assim, tudo que minha filha mais velha nunca quis nada, mais nova, que é o mundo, né? Mas sempre tem, né? Eu sou essa. Por que eu vou me limitar? Né? Por que eu vou dizer para ela, não pode... A mãe vai, mas vai acontecer isso. Entende que para você, mãe, que tem qualquer diagnóstico aí, seja ele da doença que eu tenho, da que a Ana tem, ou de um câncer, não torne um fardo. Não torne um limitante mesmo. Sim. Mas explique. Quanto mais você explicar para os pequenos da sua casa, para os de fora, mais as pessoas vão entender. Sim. E outra, né, Dani? A Ana, gentilmente, falou assim, Dani, tem algum problema de você falar? Sim. Né? Porque a Ana, assim, eu entendo, porque muitas pessoas, não quero falar, não sei.
eu não tenho problema nenhum de falar. Até porque o tema que eu tinha sugerido não era esse, né? Aí depois eu me toquei e falei, cara, mas seria tão legal se nós conseguíssemos, né? Que a Dani trouxesse essa realidade, essa vivência. Porque o outro tema que eu tinha proposto era muito bacana. Mas daí eu até apaguei a mensagem, né? Eu falei, Dani, tava pensando aqui e tal. E que bom que você topou, porque faz muito sentido, e assim, né? tem sentido porque a Ana vive a experiência de ser filha, eu vivo a experiência de ser filha e mãe, né? E esposa. E tá tudo certo dentro desse contexto familiar ter esses diagnósticos ou tardios, ou já desde o início, que foi o da Ana, o caso da Ana, que a Ana já nasceu assim, e tá tudo certo. O que a gente precisa é que a sociedade nos veja. Mas não nos veja como ET. Sim. Como se nós fôssemos realmente raros demais. Não. A gente é um ser único como todos os outros. Sim. A gente só tem alguns desafios aí, algumas limitâncias, mas que ao longo da nossa jornada a gente consegue colocar nos eixos e bora pra frente. Vamos pra frente, né? Dani? Hoje nós estamos, gente, sem intervalo, sem patrocínio, sem nada. O programa é nosso, porque o diretor determinou que o programa é nosso. Né? Então, assim, nós vamos acabar daqui a pouco. Ou seja, nós temos 10 minutos. A gente tem 10 minutos ainda, daí o diretor vai chegar aqui e vai dizer, poxa, não teve intervalo. Então, não teve. Mas assim, Dani, o que eu ia te falar também, né? Que até essa questão do olhar, né? Do olhar para você como filha, né? É essencial. Por exemplo, eu que já vim, né, desde pequena, esse olhar para você como filha é interessante. Porque o pai e a mãe vai ver essa evolução, né? Em algum momento esse cordão tem que ser quebrado e daí é muito difícil, mas é outra questão, né? E para você, a questão é assim, nossa, mas ela passou por todas as fases, tem um companheiro, né? Tem as filhas, tem tudo. E muitos me perguntam, Ana, você vai casar? Sim. Eu falei, vou, sim, normal. Quando eu era mais nova, né? Perguntava, Ana, você vai casar? Eu falei assim, se eu encontrar alguém, eu vou. Se eu não encontrar... Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas é porque as pessoas atrelam a condição, no seu caso, e a minha deficiência, como se nós não pudéssemos... fazer mais nada, ter um relacionamento, ter filhos, ter a nossa essência. Sim, exatamente. Exatamente. Então, quanto isso é salutar nós falarmos, sabe? Inclusive, esses dias eu estava no shopping, como é que é o nome? Tava no shopping. E aí eu vi que uma moça estava me olhando, falei, gente, será que é aluna, é ex-aluna? A gente já se põe nessa posição, né? Quando a pessoa olha muito a gente... Como a gente fala com muitas pessoas, será que eu conheço? Será que eu não conheço? Será que é aluna? Será que não é aluna? Será que ela já me viu na rádio? Já me viu no YouTube? Aonde? Né? Aí eu fiquei, ela me olhava e eu olhava. Daí depois ela criou coragem e veio falar comigo. Não, moça, então, sabe o que é? É que eu tenho uma irmã que ela amputou alguns anos, mas ela não consegue, eu estava de vestido, não consegue usar a prótese. Aí eu falei assim, mas quantos anos ela tem? Daí eu fui conversando. Ela, você deixa eu tirar uma foto com você? Eu falei, deixo. Não, que eu quero mostrar para ela que ela pode. Eu falei, claro, ela pode tudo que ela quiser, mas ela tem que querer. E aí, depois eu estava andando pro carro com o Gabriel e com a mãe do Gabriel, de costa que eu tava. Daí eu vi aquele negócio, daí o Gabriel falou assim, amor, ela tá te filmando, vira pro vídeo, né? Daí eu virei assim, e aí ela tava me filmando. Ela, não, eu quero te filmar andando só para mostrar para ela que ainda é tempo, né? Com 50 anos, eu acho. Eu falei, gente, mas sempre é tempo. Sempre. E o quanto é importante a gente encorajar.
O que nos limita é a nossa cabeça mesmo. Sim. O fator limitante que eu não queira fazer nada sou eu mesma. Olha que você veio construindo isso com o apoio dos seus pais. Claro. Né? E com algumas pessoas da sua família. Olha a potência que você está se tornando e vai se tornar. Eu vim de uma formação. No meio da formação veio a esclerose. Eu tive que reconstruir a minha jornada toda. E tá tudo certo. As pessoas perguntam, Dani, como que você tem força para tudo isso? Eu quero. Eu quero. Eu preciso estar em movimento. Sempre foi assim. Onde estava a Daniela tinha movimento. Por que eu vou deixar de fazer porque eu estou com uma condição? Claro, claro, Né? exatamente. Não tem, na minha cabeça de Dani, não tem sentido. E isso aconteceu comigo também com a minha mãe. Né? Minha mãe agora começou... Ela teve uma queda aqui em Curitiba, quando veio me visitar uns anos atrás. E ela teve um rompimento de ligamento no joelho. E a partir dali vieram os problemas, né? Com a idade, os problemas vieram e tal. E aí nós íamos para Fortaleza, interior de Fortaleza. Aventura. E daí o meu pai falou assim, olha, sua mãe não tá andando muito bem, não sei o quê, não sei o quê. Falei, tá bom, não, sem problemas e tal. E eu calada. Chegou em Fortaleza, quando eu vi, eu comecei no Google. Aluguel de cadeira de rodas, aluguel de cadeira de rodas, aluguel de cadeira de rodas. Daí eu fui para a piscina com meu pai. Daí nós estávamos lá, eu falei, pai, é o seguinte... Só para lhe dizer que eu conversei com a Marta, com minha irmã, e nós decidimos alugar uma cadeira para a mamãe. Por quê? Porque ela também tem direito a ir em todos os lugares que nós vamos, mesmo com o joelho machucado. Então, o senhor avisa lá a portaria do condomínio porque está chegando a cadeira. E eu não avisei para minha mãe, porque a minha mãe, por questões né, de cabeça e etc., ela não queria atrapalhar, não queria isso, não queria aquilo, resistente. Chegou a cadeira, ela tomou um susto. Daí ela falou assim, para quem que é essa cadeira? Aí eu falei, para a senhora. Aí ela falou assim, rainha da casa. Eu falei, para a senhora. Daí ela, mas por quê? Minha irmã ainda não estava lá, ia chegar no dia seguinte. Aí eu falei assim, para a senhora, mãe. Daí ela falou assim, por quê? Eu falei, porque a senhora tem o direito de ir para todos os lugares que nós formos, simples assim. E a senhora vai usar se for necessário. Se não for, ela vai ficar aí, à disposição. E usou. Você se sentiu confortável, segura, num ambiente seguro que vocês criaram. Sim, ela disse, como é que eu vou pra praia? Eu falei, não tem problema, sente aí. Eu empurrando até onde deu, meu cunhado, meu pai, todo mundo. E foi. Então, assim, eu acredito que a sociedade tem que começar a tentar a ter mais atenção para essas coisas, pequenas coisas que fazem total diferença, né? Tanto para as deficiências visíveis, para as doenças visíveis, como para as doenças e para as deficiências invisíveis também. Sim. Né? Que eu acredito que só assim... Eu estou no mês revolt, né? Eu estou no mês, entre aspas, revoltada não, por não conta... Não é nem revoltada, mas é que, assim, a gente está tão cansada de ver que as pessoas não olham, de fato, umas para as outras e não fazem a escuta ativa de tudo isso, que virou realmente um calendário. Sim, virou um calendário. Calendário para isso, calendário. Não tem necessidade de criar tanto calendário. Também não vejo tanta necessidade de criar tanta lei. Sim, mas por que criam as leis? Porque as pessoas não têm a consciência. Exatamente, então precisa-se de lei. Agora e calendário. Eu estou escrevendo um material agora e eu falo exatamente sobre isso. Que o Brasil só tem tantas leis porque a nossa sociedade não consegue cumprir o seu papel de ser humano. Não é de ser humano, é de ser humano. Entendeu? De ser. Você tem que ser. Por isso que nós, na psicologia, estudamos. O ser humano, ele veio no mundo para ser. Né? Ser. Entendam. Ser. Né? Ser. Todos os R's. Isso, curitibanos de ser. Então, assim, eu acredito que agora nós podemos fechar o nosso programa, Dani. Começar a fechar?
o nosso programa falando sobre isso, né? Hoje eu almocei num restaurante aqui próximo da rádio e eu fiquei observando. Entrou um rapaz com os 2 fones, ele estava entrando no restaurante. Ele tinha que se identificar, ele tinha que solicitar a mesa, ele tinha que isso, que aquilo. Ele estava com os 2 fones. A moça do restaurante falou, ele pouco falou com a moça. E foi. E foi. Então, assim, eu fico pensando, né? Eu não sei, parece que o tecnológico virou mais importante do que você ser humano, do que você interagir com o outro. Claro, porque daí fica mais fácil, né? A tecnologia não vai te aborrecer, a tecnologia não vai te questionar, a tecnologia não vai fazer várias coisas que o ser humano faz. É o que eu sempre falo, não vou cansar de falar dentro da minha família, fora da minha família, aqui na rádio, em qualquer canto que eu esteja. A tecnologia veio para emburrecer as pessoas. Veio para deixar eu um pouquinho mais egoísta. Em contrapartida, olha quanta coisa boa ela nos deu. Só que está faltando eu, ser humano, praticar isso. E eu só consigo praticar isso se eu tenho exemplos. Sim, outra coisa que eu vou te falar, Dani, mas E aí é uma reflexão. Com certeza esse rapaz teve algum exemplo assim, e para ele tá tudo certo. Eu preciso viver o meu mundo e tá tudo certo, você tá aí para me servir. Não, ninguém tá aqui para servir ninguém. A gente precisa prestar atenção. Escutativa, o olhar ativo, né? A gente precisa fazer isso. Vai chegar uma hora que talvez a gente precise voltar para a caverna, e daí? Sim. E assim, que nem você fala, né? A tecnologia está nos emburrecendo. E daí eu sempre faço uma reflexão. Se você não for até a tecnologia, a tecnologia vai até você? Não, isso daqui só nos consome porque nós temos os dedos. E quem não tem, a utiliza liberdade a tecnologia de assistiva, comprar isso. E você pega o dedinho e fica horas e horas consumindo. O que você escolhe, que pode te emburrecer ou te engrandecer, né? É isso. Então, assim... É sobre isso. É sobre isso, né? Mas eu acredito que o ser humano hoje, por tantas questões, que não é uma opção minha, outros seres humanos estão escolhendo a tecnologia para substituir outros seres humanos. Outros seres humanos porque não querem dar conta daquilo que é necessário. Não, eles só querem falar, não querem ouvir. Sim. Então, no momento, eles só querem ter Sim. e não ser. Sim. E isso faz uma reflexão tão grande assim, né? Agora, na volta da Páscoa, tinha um senhor, eu não sei, eu acho que um pouco era a idade, mas eu acredito que tinha outras questões ali também motoras, sabe? E daí ele precisava do Ambolift, precisava de um monte de coisa. E eu, como tinha machucado o joelho, precisei também. E daí eu estava pensando, né? Eu pensei assim, pô, ele está na mesma condição que eu, né? Só que daí, como ele estava mais comprometido e eu estava com o horário espremido da conexão, a tripulação soltou o Ambolift. E ele ficou lá. E eu não falei nada porque eu estava atrasada. Eu estava atrasada, não. O avião chegou atrasado e eu tinha que correr. Mas o certo seria ele ir primeiro e eu depois, entendeu? Mas o quanto nós não estamos nesse movimento. A gente está no automático, né, Ana? A gente vive falando para os pais não ficarem, para nós mesmas não ficarmos no automático. Porque o automático nos emburrece. Nos emburrece. O automático vai fazer com que a tecnologia seja a minha fonte inesgotável de tudo. E aí eu não vou querer ficar olhando as dores, entre aspas, do outro. Independente se eu tenho um diagnóstico, independente se eu tenha alguma coisa. Está tudo no automático. Então, façam esse exercício, essa reflexão. Não só ter, mas ser.
Sim. Faça essa reflexão. Pega agora, final de Páscoa mesmo aí, ó quanta coisa aconteceu, né? Perdemos Gente o do Papa, céu. né? Sim. Perdemos o Papa, daqui a pouco vai ter o conclave. Faça uma reflexão de tudo isso. Não, e Dani, Né? você tocou em algo Puxe essencial. para a tua vida, que eu venho falando muito. Olhem o significado mesmo da ressurreição. Para todos os sentidos da sua vida. E isso você me fez pensar, eu até ia escrever algo sobre isso. Na missa, o arcebispo falou, porque ele que celebrou a missa. E daí ele falou assim, gente, podia ser uma das maiores tragédias de Curitiba. Sim. Tinha tudo para si. Só que o que aconteceu? Ele falou assim, Jesus, ele é tão amoroso, ele é tão cuidadoso, que mesmo que ele soubesse que isso aconteceria, ele mostrou para a comunidade marista que algo muito marcante ali ficou, me arrepio toda. Algo muito marcante ali ficou. A unidade, o amor, o respeito. Todo mundo cuidando de todo mundo. Gente, mas foi impressionante. Todo mundo. Todo mundo cuidando de todo mundo. Os alunos, os brigadistas, os professores. Esquecendo seus pertences, mas cuidando do quê? Da vida. Da vida. A vida foi essencial. Da vida. E agora nós estamos no movimento lá, porque o pessoal de urbanismo, arquitetura, eles que ficavam no Bloco Azul. Isso. Meu marido é arquiteto, Bloco Azul. Então, e eles ficaram sem os seus projetos, ficaram sem sem chão, ficaram sem casinha. Sem notebook, sem muitas coisas. Então, é esse que é o essencial, né? Nós pensarmos nessa ressurreição de fato e com unidade, com solidariedade, né? Um olhar para o outro. Vamos fechar o nosso programa? Vamos Dani? fechar o nosso bloquinho. O nosso bloquinho. Vamos fechar. Então, a palavra que eu quero deixar hoje do nosso programa com a Dani Bassetti é a ressurreição com unidade, com solidariedade, com amor, né? Com dedicação, olhar o outro sem pena, né? Mas de olhar o outro como um ser humano, como um ser que existe na sociedade, se puder ampliar no mundo, né? E fazendo com que a nossa sociedade vá abrindo essa cabeça. Com toda certeza. E é um prazer sempre estar aqui falando. Nos procurem nas nossas redes sociais, né? Que estamos lá para esclarecer, para validar. Mas pensem bem na validação do ser humano. Pensem em ser e não em ter. Exatamente. Dani, muito obrigada. Deixa suas redes sociais aí. Dani.Bassetti e no TikTok Mentora Dani. Procura lá, vai ter sempre um conteúdo legal. Vai ter um pouco da minha trajetória também para quem queira conhecer lá, desde antes da esclerose e pós-esclerose. Mas uma Dani que eu costumo falar, somos muitas em uma só. Exatamente. Sigam lá a Dani Bassetti, o meu @ Ana Regina Caminha Braga em todas as redes sociais. Até a próxima sexta-feira.